Abençoados, graça e paz. Graça e paz. Abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões e nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Abençoado, eu quero fazer aqui conclusões e uma grande, única e perfeita conclusão de que só existe um evangelho, só existe uma palavra, só existe uma pregação, só existe um Senhor. Como está lá em Efésios capítulo 4, né? A unidade da fé, gente. A unidade da fé de Efésios 4. Há um só Senhor e Deus, nosso Pai. Há uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. Uma só palavra, uma só direção, um só caminho. Claro, caminho este que já foi nos dado, já foi nos aberto, já foi nos dado, e nós estamos trilhando e caminhando por ele. Sabemos que Cristo já nos deu e já nos fez reinar com ele, ser abençoado com todas as bênçãos espirituais nele, através deste evangelho. Amém? Então, resumindo, abençoados, resumindo, cada denominação, cada chamada igreja, tem a sua doutrina, tem o seu segmento, tem os seus dogmas, tem suas doutrinas, tem as suas bases de fé, ou sua confissão de fé, aquilo que creem, aquilo que obedecem, aquilo que cada membro da igreja tem que obedecer, nem que ele não queira, porque ele se membrou lá. É como alguém que entra numa empresa. Quem trabalhou em empresa registrado, de empregado, sabe como é que é, gente. Sabe como é que é. Ele tem que obedecer às regras da empresa. Tem ordens e mais ordens lá dentro. E ele tem que obedecer. Porque senão ele não sobrevive. Porque senão ele é dispensado. Na experiência de 3 meses, ele já é dispensado, se ele não obedecer. Entendeu? Então cada empresa é desse jeito. Nas chamadas igrejas, nas denominações dos homens, é exatamente assim. É exatamente assim. Cada uma tem a sua doutrina, seu ponto de fé, seu ponto de vista. E claro que é segundo os homens, gente. É segundo o pastor, é segundo a pastora, é segundo o missionário, o bispo, o evangelista, o presbítero, o missionário, o diácono, o cooperador, enfim, é segundo o homem e não segundo o evangelho puro, santo e único que Cristo deixou pelo apóstolo Paulo. Então eu quero ler aqui, gente, para nós entendermos de uma vez por todas. Você que não vive ainda o evangelho da graça, você que ainda está na falsa religião, você ainda que está na falsa doutrina, falso evangelho, falso, furado, que não tem poder de Deus, não tem a graça de Cristo, não tem a fé verdadeira, genuína, aquela fé que você pode viver por ela, aquela fé que você pode ver Cristo por ela, que você pode sentir Cristo por ela, por esta fé verdadeira. Que o evangelho que você está vivendo, o evangelho que você foi ensinado aí na tua igreja, na chamada igreja, nunca você vai conseguir viver essa graça, nunca você vai conseguir viver essa felicidade. Nunca, abençoado. Isso não é para você ficar bravo, triste, angustiado. Não, não é. Não é.
Então cada igreja ensina de um jeito, cada igreja ensina de uma forma diferente da outra. Cada uma tem o seu evangelho, cada uma tem o seu segmento, cada uma tem o seu jeito, seus usos, seus costumes, cada uma é diferente da outra. Amém? Mas olha o que Paulo escreveu aqui, aos Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 10. Olha o que Paulo escreveu aqui. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Aí, a pergunta de Paulo. Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Aí, não é segundo os homens. Tá vendo? Porque não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Tá vendo? Então Paulo também viveu, Paulo também passou, Paulo também experimentou, Paulo também teve suas experiências lá com os apóstolos e os discípulos, os seguidores de Jesus Nazareno, de Jesus, o Filho de Deus, antes da cruz. Ou seja, ele viveu aquelas coisas, aqueles rudimentos, a lei mosaica, a lei do judaísmo, a lei que Cristo veio debaixo dela para cumpri-la, para cumprir. Então Paulo também viveu, Paulo também foi um religioso, Paulo também foi do sistema religioso, mas debaixo da lei, ele também viveu aquela experiência. Aí ele diz assim no versículo 15, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Aí, agora a coisa começa a mudar aqui. Revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei a carne e nem o sangue. Aí, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro apóstolo, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, agora anuncia a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Aí, abençoados, tá vendo? Então, o apóstolo Paulo, Cristo nos trouxe através do apóstolo Paulo o único perfeito e santo evangelho, gente. Não existe outro evangelho senão o evangelho da graça. É o único evangelho que não vai contra a palavra, que não vai contra os escritos de Paulo, que não vai contra os ensinamentos do próprio Jesus de Nazaré, quando ele falava sobre o amor, sobre a caridade, sobre ser ser bom, sobre ser caridoso, sobre ajudar as pessoas, sobre o amor fraternal, igual
Quem cumpre a lei, ama. O que ama, cumpriu a lei. Aquele que ama é caridoso, pratica o bem, pratica a bondade, é misericordioso, tem um coração quebrantado, um espírito reto, quebrantado diante do Senhor. É uma pessoa que se compadece dos outros. Que se compadece dos outros. Abençoados, antes eu gostava muito de ver e me divertia e dava risada com as pessoas que escorregavam e caíam e tombavam ao chão, ou caíam de uma bicicleta, ou caíam de um cavalo, ou caíam de uma moto. Enfim, sofriam uma queda, né? Um tombo. E eu costumava rir, eu costumava me divertir com aquilo. E eu aprendi com o Evangelho da Graça, gente. Eu aprendi, o Espírito Santo me deu o entendimento de que nós não podemos rir do sofrimento de ninguém, gente. Não podemos sorrir e se divertir com a angústia, com a dor de ninguém. Isso não é do Evangelho da Graça. Isso não vem de Deus. Isso não é de Deus. Deus não se agrada com isso. Com os seus filhos que fazem isso. Então tudo isto nós aprendemos aonde? No Evangelho da Graça. Então, abençoados, aprendam isto. Aprendam isso. Ninguém pode pôr outro fundamento. Ninguém pode colocar, ensinar outro fundamento, senão o fundamento que é Cristo Jesus, o ressuscitado, com o Evangelho da Graça. Com o Evangelho que não te obriga a fazer obra nenhuma, sacrifício nenhum, pagamento nenhum. É o único Evangelho, é a única palavra e ensinamento que coloca para os filhos de Deus, que mostra para os filhos de Deus, que revela para os filhos de Deus. Como Romanos 8, 1 e 2. Que não há nenhuma condenação para os filhos de Deus, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, gente. Que não andam mais segundo a carne. Segundo isso aqui, gente. Segundo isso aqui. Segundo a carne. Segundo os olhos. Segundo o meu pensamento. Segundo o meu entendimento. Segundo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que é bom para mim. Aquilo que para mim está bom, está perfeito, para mim está tudo bem. Mas não é o que eu penso, não. É o único Evangelho que nos mostra e nos revela na nossa mente, no nosso entendimento, que Romanos 8, 1 e 2 é verdadeiro, é completo, é perfeito. Não há nenhuma condenação para os que vivem segundo o Espírito. Mas qual Espírito, gente? O Espírito do Evangelho da Graça. O Espírito que veio do Cristo ressuscitado. O mesmo Espírito que Deus ensinou e revelou a Paulo. A liberdade dos filhos de Deus, a libertação dos filhos de Deus pelo Evangelho da Graça. E daí Romanos 8, versículo 1, nós já citamos, agora e o 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Tá vendo? Então esse é o Evangelho que nos dá o entendimento para esses textos. Eu citei apenas 2 textos aqui, gente. Tem milhares, tem centenas de textos. Não vamos entrar, não precisa entrar. Basta você crer nisso, que é o único Evangelho que é pregado pelo apóstolo Paulo, porque Cristo enviou, porque Cristo deu, porque Cristo o enviou para isto, para nos ensinar, para nos trazer o Evangelho da nossa salvação. Então o único Evangelho que te salva, que te liberta,
que te faz livre, que te faz realmente vencedor, realmente salvo de qualquer condenação, preocupação, de qualquer tipo de acusação, chama-se Evangelho da Graça, o Evangelho de Cristo Jesus, trazido por Paulo, de Romanos a Hebreus, de Romanos a Hebreus. Não esqueçam isto então, amém? Eu sou o Jonas Barros, do canal Caminhos da Graça. Se inscreva no canal, deixa teu joinha, acesse o sininho das notificações, faça a tua pergunta. Quer me adicionar no WhatsApp, como muitos abençoados já fizeram, e vira e mexe, conversam comigo, falam comigo, é o 041 9845 7631. 041 9845 7631. Jonas Barros, mais um abençoado que tem anunciado o Evangelho da Graça, o Evangelho da nossa salvação perfeita em Cristo Jesus. Amém? Graça e paz, abençoados. Graça e paz.